Boa noite! Que alegria estar aqui hoje. Queria primeiro agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, porque eu sei que numa terça-feira, 8 horas da noite, pré-feriado, é só para quem quer muito, né? Subir o patamar do seu RH. Nosso objetivo aqui hoje é falar sem juridiquês, de uma maneira simples, de uma maneira fácil, como que o empresário com mais de 50 funcionários vai fazer para deixar de ter problemas trabalhistas, treinar o seu RH e usar a CLT em seu favor. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Fernandes, eu sou advogada e há mais de 20 anos eu presto consultoria para empresas de médio e grande porte na área trabalhista. Então conheço um pouquinho das dificuldades que vocês têm por aí e posso te garantir que se você aplicar aquilo que eu vou ensinar hoje, você vai, no mínimo, reduzir e muito os seus problemas do dia a dia trabalhistas. Vamos falar então um pouquinho do nosso treinamento de hoje, como é que ele vai funcionar. Quando eu perguntar para vocês aqui, sim ou não, vocês respondam para mim, para eu poder saber um pouquinho do que está acontecendo. A princípio a gente pensou nesse treinamento mais para empresários, mas no final das contas a gente viu que tem muita gente de DP e RH já aqui. Então eu queria parabenizar as pessoas de DP e RH, porque no final das contas vocês é que têm que ser treinados efetivamente e entender da legislação para poder resolver os problemas da sua empresa. Então, vocês que já se adiantaram, maravilha. Esse treinamento é basicamente para quem quer elevar o patamar do seu RH. Então, eu vou te dizer como. Mas você vai falar, Janaína, é muito bonito esse papo e tal, de melhorar meu RH, mas eu já tentei de tudo aqui na minha empresa e nada deu certo. Você não sabe como é que funciona o pessoal aqui. Eu sei sim como funciona e também sei que tem solução. E vamos lá, como é que a gente vai, ponto a ponto, melhorando cada detalhe para você, ao final, conseguir uma melhora real. Escrevam para mim aí no chat quais são os maiores problemas que vocês costumam ter com seus funcionários. Vamos ver. Atraso, falta, desvio de função. Certo, vamos lá. Você acha possível uma empresa que tem 500 funcionários ter um processo trabalhista? O que vocês acham? Sim ou não? Põe aqui para mim no chat. Vou mostrar a história de uma cliente minha aqui para vocês. Olá, eu sou Lívia Azevedo, diretora do grupo Super Carlão Supermercados. A gente hoje tem 500 colaboradores. Nesse momento específico, a gente está com um processo trabalhista e isso se deve à nossa parceria com o escritório. O escritório ele preparou o nosso departamento pessoal, o nosso RH, para as situações, para que a gente pudesse amenizar esses processos através de processos dentro da nossa empresa e a gente vem executando isso com bastante êxito. Isso é um grande orgulho para a nossa empresa. Hoje a nossa empresa tem um turnover alto, o varejo tem um turnover alto e a gente se orgulha em falar que a gente tem um processo trabalhista. Isso é um mérito da nossa empresa junto com a nossa parceria e quando também a gente tem processo trabalhista, muitas vezes não é por erro cometido pela empresa, mas muitas vezes por uma oportunidade que o colaborador acredita achar ali para se beneficiar, mas graças a Deus também a gente se orgulha em dizer que a gente não perdeu nenhum processo trabalhista até hoje. O Grupo Super Carlão agradece a nossa parceria. Obrigada. Gente, quando a gente começou a trabalhar lá no Carlão, eles não tinham procedimentos trabalhistas, né? Eles tinham um RH, mas era assim, uma coisa bem inicial, não tinha processos, não tinha documentos padrões, não tinha nada disso. E aí eles sofriam também bastante com relação à jornada, porque é mercado, então começa muito cedo e termina muito tarde, então a gente tem funcionários que trabalham 12 horas seguidas, então precisa ter escalas, precisa ter uma organização bastante grande com relação à distribuição dos horários. Então, quando a gente fez tudo isso, realmente a gente obteve uma melhora muito ímpar na economia e também hoje eles têm uma organização surreal, porque o turnover é grande, na hora do varejo, mesmo assim, a gente tem esse resultado maravilhoso. Então, realmente, uma consultoria trabalhista, ter um RH que entende de direito do trabalho faz toda a diferença. É um resultado bem real, Em 10 anos, eles com 500 funcionários, a gente não deve ter tido 10 processos trabalhistas. Então, fazer o certo, muitas vezes, é fazer o mais barato e aí, além disso, a gente tem aí uma alegria muito grande porque você não gasta dinheiro à toa com processo, com perícia, com
com coisas totalmente desnecessárias, e você acaba usando os recursos em prol da melhoria dos próprios funcionários. Tem também o caso de uma outra cliente querida, que é a Gisele, que ela vai contar para vocês aqui no áudio a história deles. Olá, meu nome é Gisele, eu sou diretora do Grupo Centran. A gente fez um trabalho de mudança cultural na empresa ao longo desses anos, onde a gente instituiu procedimentos, processos de prevenção. Então, tivemos muito sucesso, que hoje nós temos um departamento pessoal totalmente organizado. Ao longo desses anos, nós tivemos 3 processos trabalhistas, sendo que desses 3 processos a gente teve êxito em todos. 2 deles eram em virtude de demissões por justa causa, que não foram revertidas, graças a toda a parte documental, de organização. Então, até no processo de demissão, a gente fez com consultoria, com planejamento, com organização. Então, a gente realmente está muito feliz com esse trabalho e tem nos dado muitos benefícios. Em 10 anos, a gente teve 3 processos, sendo que 2 foram de justa causa, que realmente foram mantidas pelo judiciário. Eu vejo que muitos empresários têm medo da justa causa, porque sempre que a gente faz uma justa causa a gente acaba perdendo. Não é verdade. Uma justa causa bem feita, se seu RH souber o procedimento e o protocolo que ele deve fazer, a justa causa ela é mantida no tribunal, né? Normalmente as justas causas acabam sendo derrubadas pela falta da utilização do procedimento correto. Então, por exemplo, uma justa causa ela tem um princípio que é da imeditividade, um requisito, na verdade. Se ela não for aplicada no tempo certo, ela acaba não tendo valor, mesmo que o fato tenha ocorrido. São todos esses protocolos que a gente tem que se atentar e que o seu RH precisa conhecer para fazer ela ser mantida. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou franqueada da Luiza Barcelos de São José dos Campos. Quando nós fomos abrir a loja, nós procuramos a doutora Janaína e ela fez toda uma consultoria jurídica na área de formação do nosso departamento pessoal. Proporcionou uma maior segurança aos nossos colaboradores e tranquilidade para a empresa. Nesse outro caso da Beatriz, para não ter problemas, ela já começou a loja com todos os procedimentos corretos, né? De contratação, com todos os documentos, regimento interno organizado, o que pode, o que não pode. Então, ela nunca teve problemas, né? Então, isso realmente traz uma segurança muito grande para o empresário, até para ele poder cobrar do seu funcionário. E, por outro lado, também traz uma segurança para o funcionário, porque ele sabe que é uma empresa que ela é organizada, ela tem processo, ela tem procedimento, ela tem uma prospecção de futuro. Então, tudo isso são coisas que acabam ocasionando uma paz, né? Uma situação em que você fica mais confortável de cobrar e de conversar com seus funcionários, que eu vejo que é uma empresa que às vezes não tem tanta organização, não tem tanto conhecimento, acaba ficando inseguro, com medo do funcionário, medo de fazer o certo. Essa outra cliente, a Juliana, também ela narra a mesma coisa, com relação à segurança, a tranquilidade que ela tem de atuar com seus funcionários da melhor maneira. Então, eles realmente são uma empresa super séria. Os funcionários dele trabalham muito bem por conta exatamente desse respaldo, dessa segurança e aplicar as punições quando tem que aplicar e realmente conversar quando tem que conversar da maneira mais correta juridicamente. Ela ainda explica que acabaram as discussões, né? Porque aí, tendo realmente a certeza de que elas estão fazendo certo, não tem mais esse blá 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 entre empregador e empregado. Isso é muito legal. Fiz questão também de pedir uns depoimentos para as RHs que a gente treinou, porque no final das contas são elas que estão na linha de frente, né? Então é muito interessante elas poderem falar que elas terem um bom treinamento na parte de direito do trabalho efetivamente, mudou na vida delas, que elas passaram a ser resolvedoras de problema e não causadoras de problema, né? Porque o RH chega lá para o empregador para poder resolver as questões, sempre está levando o problema para o empregador resolver. Então, é legal que elas passaram a levar soluções, né? Olá, meu nome é Thaís, sou aqui do Hospital de Olhos Ivanir Freire. A clínica tem se resguardado muito melhor depois desses conhecimentos que a gente veio adquirindo nos treinamentos. E quando surge algum problema trabalhista ou quando surge alguma dúvida, algum questionamento, alguma informação, a gente consegue passar de forma mais clara e objetiva tanto para os funcionários quanto para o empregador. Então, está sendo bem enriquecedor esses treinamentos que a gente vem tendo. A Thaís, do Hospital de Olhos, ela teve uma evolução profissional super grande e ela trabalha num hospital, então tem regras muito específicas, muito próprias, e ela também
muito interessada, né? Acabou com os problemas. Eles tinham várias dúvidas, vários problemas, várias dificuldades, e a gente criou processos, procedimentos, e realmente hoje eles, estão voando, e ela tá uma graça, pura resolvedora de problemas. Olá, meu nome é Carmen Cervoni, sou diretora de RH da Jasmine Higienização Têxtil. Hoje contamos com 40 colaboradores e começamos a ver a necessidade de um departamento jurídico. Eu já vejo muitos resultados dos meus funcionários com pontualidade, com normas internas. Então, assim, está sendo um trabalho muito gostoso e muito prazeroso de estar junto com o escritório da doutora Janaína. Lavanderia Jasmine também, um cliente orgulho que realmente quer aprender, quer saber, participa de todos os treinamentos e cada dia mais tem os seus funcionários trabalhando melhor. Eles tinham problemas ali de muitas faltas, de muitos atrasos, de pessoas que acabavam não indo trabalhar, não avisavam. E hoje, com o regimento, com os treinamentos, eles estão uma gracinha. Todo mundo realmente comparecendo. É muito importante explicar para o funcionário, né, as consequências da falta, os valores que ele vai perder, para que ele, tendo consciência, ele passe a pensar melhor, né, sobre aquilo que pode acontecer se ele continuar tendo uma vida funcional não tão focada como deveria. A dona Cuca, gestora de RH da lavanderia, ela teve, assim, um salto, porque realmente super empenhada, sedenta de aprendizado. A gente fez o regimento, a gente fez todas as normas, e eles tinham um problema bastante grande de falta, de atraso, até porque o local onde a empresa deles é um local afastado da cidade. E aí, com o regimento, com o treinamento, explicando para os funcionários quais são as consequências das faltas, que eles iam perder valores financeiros, ia perder o domingo, dias de férias e tal. Eles criaram uma consciência maravilhosa e hoje eles têm uma diminuição considerável desse problema, né? Que é uma realidade de muitos de vocês, com certeza. Eu sei que todas as empresas têm muitos problemas, mas eu garanto que se vocês realmente aplicarem o método, fizerem realmente o protocolo que eu vou ensinar para vocês aqui, os problemas, no mínimo, vão diminuir consideravelmente. O que eu vejo no meu mercado trabalhista é que a maioria dos advogados não tem muito interesse que as empresas façam correto, não tem muito interesse em ensinar o certo, né? Por quê? Quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava no escritório, e aí eu atendi um cliente e sempre ele tinha ações trabalhistas muito parecidas. E aí, um dia eu fiz um parecer, um documento, descrevendo tudo que ele fazia de errado e quais eram as soluções. Eram soluções muito simples de serem implantadas. E aí fui toda alegrinha contar pro meu chefe e tal, que eu tinha feito isso. E aí ele olhou para mim, uma cara, olhar 43, bravo, falou para mim assim: Janaína, se eu falar para o cliente tudo que ele faz de errado, a gente não tem mais trabalho. Aí você não tem mais defesa para fazer, não tem mais audiência para fazer. Ele pediu para a gente poder fazer as defesas dele. Então é isso que a gente vai fazer. Gente do céu, aquilo ali mudou o rumo da minha vida, literalmente. Porque eu sempre pensei que usar o direito é para coisas positivas, né? Para a gente poder realmente saber o que pode e o que não pode e aí utilizar a legislação da melhor maneira. E aí, vendo aquilo, eu falei, não quero isso para mim. Eu quero, na minha vida profissional, fazer o bem e fazer o que eu acredito, que é usar a legislação de uma maneira positiva. E é isso que eu venho fazendo e é isso que eu quero ensinar para vocês. Fazer o correto é o melhor, é o mais certo e também, com certeza, o mais barato. Eu prometo, gente, eu vou falar ponto a ponto aqui e vocês vão ver o que eu tô falando. Não é que eu vou fazer o registro dos funcionários, eu vou pagar todas as horas. Não, é arrumar meios de você resolver os problemas com as soluções que a própria CLT te dá. A CLT traz essas opções. A CLT de 1943 teve reforma, a jurisprudência traz opções, né? Porque todas as empresas precisam, não é só a sua ou a minha. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E uma coisa que não funciona, tá? Se não tiver procedimentos preventivos e os protocolos da empresa não forem perfeitos e corretos, o que vai acontecer se tiver um processo? A empresa vai perder. Eu não gosto de perder. Então, eu quero fazer com que meus clientes façam tudo certinho antes, porque se tiver processo, eu quero ganhar. Enfim,
nessa vibe de querer disseminar o direito do trabalho de maneira simples, sem juridiquês, veio o site do Dúvida, veio o Insta do Dúvida, por onde vocês eu acho que me conheceram, né, chegaram até aqui. E hoje o site ele tá fechado para os alunos e o Insta tá lá, às vezes eu abro a caixinha, quem quiser perguntar, mas a ideia é disseminar o direito do trabalho de uma maneira simples, para que vocês possam usar da melhor maneira. Então, bora lá para a resolução dos problemas frequentes das empresas com mais de 50 funcionários. Eu falo empresas de mais de 50 funcionários porque é o tipo de empresa que tem mais recorrência de problemas no dia a dia, mas serve para todas as empresas de todos os tamanhos. Então, eu vejo 5 situações que mais acontecem e que podem ser resolvidas de uma maneira simples. Então, a primeira delas eu chamo funcionário do RH na corda bamba. Eu até procurei um videozinho na internet sobre isso. Olha aí, se seu funcionário sempre fica assim. A Maria quer levar a filha dela no médico, às 3 da tarde. Eu posso deixar? Sabe o Alex? Então, ele se acidentou de moto vindo pra cá. É acidente de trabalho? E tem que abrir a CAT ou não? Ai, não sei. E escreveu o que na CAT? E quem faz a CAT? Sou eu ou é o contador? A Adriana, lá da limpeza, ela tá grávida, mas ela tá no aviso prévio. E agora, o que eu faço? Eu mando ela embora ou ela tem que ficar? Sim ou não? Fica. Põe aí pra mim. O funcionário da RH fica na corda bamba, por quê? O que acontece? A CLT, que teoricamente seria ali um manual para a gente poder seguir, ela tem regras que hoje não são aplicáveis. Por quê? Na Justiça do Trabalho funciona assim, a regra e o entendimento do tribunal, que muitas vezes é divergente da regra ou é complementar à regra. E aí, aquilo que se lê muitas vezes não é o que se aplica. Surge assim uma necessidade dessa pessoa do RH de buscar mais informações e pedir para que alguém decida, porque aquilo que ele pode decidir pode ter muitas implicações financeiras para a empresa. Então é por isso que muitas vezes o RH acaba levando esse problema para o seu chefe. Como isso pode ser resolvido? Procedimentos. Se a gente tiver procedimentos para situações corriqueiras, porque todas as empresas acabam tendo problemas parecidos, né? Então, por exemplo, um funcionário que voltou do INSS e o médico particular dele não permite que ele volte ao trabalho. Qual é o procedimento para essa situação? Então, a gente tem que ter escrito o procedimento e o comunicado para o funcionário com relação ao que vai ser feito. Vamos falar, por exemplo, daquele funcionário desidioso, que o cliente reclamou que ele não estava trabalhando direito. Qual é o procedimento? O procedimento é esse e a cartinha que nós vamos oferecer para o funcionário é essa. Então, quando a gente tem desenhado os procedimentos para os problemas padrões, a gente tem ali uma resolução de 80%, 90% dos problemas, né? Então, aquele funcionário já sabe o que ele vai fazer naquela situação, aquele funcionário do RH, eu quero dizer. E ela não vai precisar recorrer ao seu diretor, ao seu chefe, com aquele problema que a gente já sabe qual é a solução. Tirar o funcionário da corda bamba, colocar ele numa linha reta, numa estrada. Então, basicamente, a gente precisa de 3 coisas. A regra, escrever a regra, o treinamento, explicar para o RH como é que ele vai fazer detalhadamente, e 3, dar o modelo. Então, tem que ter o documento padrão que ele vai usar para aquilo ali. E aí, vida nova. O segundo problema eu chamo onde está o OLI. Toda vez que me convidam para poder fazer uma consultoria numa empresa, eu pergunto, cadê o seu regimento interno? E muitas vezes a resposta é, eu vou ver, vou procurar, não sei. Não. Gente, o regimento interno da empresa, ele é o documento número 1. Lá tem que estar escrito todas as normas da empresa, o que pode, o que não pode, como é que funciona férias dessa empresa, como é que funciona o batimento do cartão, como é que funciona a admissão, são 30 dias, são 45 dias de contrato de experiência, tudo tem que estar escrito lá. O que pode, a empresa não é monitorada, a empresa não aqui dentro pode namorar, não pode, tudo tem que estar escrito dentro desse regimento. Quando a empresa não sabe onde está ou o que está escrito lá, mora realmente um problema enorme, porque se nem a empresa sabe, imagina o funcionário quais as regras que ele tem que obedecer. Então, um regimento interno feito de forma personalizada, próprio para a sua empresa, com as suas peculiaridades, é essencial para a organização, para o sentimento de organização do funcionário, né? Então, ali ele tem uma base, um documento, um papel, literalmente, né? Agora pode ser tudo online, mas pode ser online, mas é onde ele vai poder consultar, aqui na empresa é assim, sabe? Isso pode, isso não pode. Ou quando você vai, de alguma maneira, punir ou vai conversar com o seu funcionário sobre algo que esteja em desacordo com o regimento, você tem uma
onde se basear, né? Tá aqui, tá escrito que era assim e você fez assado. Então, encontrar o óleo é a solução. E uma outra coisa, o regimento interno ele é um documento que eu falo, um documento vivo, porque cada situação que acontece diferente do que está escrito lá, ou mais do que está escrito lá, e a gente pode acrescentar mais situações, mais regras e mais consequências para aquelas coisas, a gente tem que ir acrescentando, né? Isso vai munindo o seu RH de formas de trato, né? Então ele sabe como tratar aquela situação que já está escrita no seu regimento interno. Tem um vídeo que eu acho que demonstra muito isso que eu estou falando. Se a gente não explica como deve ser, cada um tem a sua interpretação. E olha só o resultado. Em uma situação como essa, eu vou poder, por exemplo, punir o funcionário? Não, porque foi falado de uma maneira errada o que era para ser feito, ou sequer foi falado, né? Muitas vezes que eu vejo por aqui. O terceiro erro, eu chamo de educação de filhos. Quem aí tem filhos? Fala pra mim. Eu. Um monte de gente tem filhos. Então, quando a gente educa nossos filhos, a gente sempre fala pra eles o que eles devem fazer, como eles devem se comportar. E principalmente a gente fala o quê para essas crianças? O que vocês falam? Põe aí pra mim, eu quero ver. Uma pessoa falou para mim aí que eu queria escutar. Consequência. A gente tem que falar o que pode, né, e como deve ser feito, e principalmente a consequência daquilo que vai acontecer se a criança não fizer exatamente o que foi combinado. E o empregado é exatamente a mesma coisa. Você precisa dizer para ele como ele deve fazer e se ele não fizer como deve ser feito, o que vai acontecer? Então, por exemplo, se ele faltar, o que vai acontecer? Ele vai perder o dia de trabalho, perder o descanso semanal remunerado. Então, uma falta significa 2 dias que ele perde. Ele vai perder dias de férias, dependendo da quantidade de faltas que ele tem. Ele vai perder dias de 13º, dependendo da quantidade de faltas que ele tem. Então, é importante ele saber o que vai acontecer se ele fizer algo de errado. Então, tragam a educação dos filhos também para a empresa, no sentido de dar conhecimento das consequências. E quais são essas consequências? A CLT traz o rol de consequências, que é advertência, suspensão e justa causa. Como dar as advertências, como dar as suspensões e como dar a justa causa também é um ponto super importante. Porque se você der uma advertência fora do tempo, ela não tem validade. Se você der uma justa causa sem imediatividade, ela não tem validade. Então, precisa ser feito também um procedimento para cada tipo de punição. Então, se é advertência, quais as situações que vão ser advertidas e a quantidade de advertência para dar uma suspensão, né? Cada empresa gosta de estipular uma regra básica, né? Que pese o fato de não ter números mínimos de advertência para a suspensão. É importante vocês pontuarem o que é importante dentro da sua empresa e o que causaria cada uma dessas punições, né? E eu digo o que causaria dentro de cada empresa, porque, por exemplo, uma falta em uma empresa em que tem um número grande de funcionários e seja um trabalho que qualquer um deles possa fazer, não tem tanta importância quanto uma falta, por exemplo, de um porteiro de um prédio, que é só ele, e se ele faltar, ninguém abre a porta. Então, essa falta dessa empresa tem muito mais relevância, ela pode ser punida de uma maneira muito mais rígida do que numa empresa que talvez não faça tanta diferença aquele funcionário em um dia. Por fim, o mais importante que eu acho das consequências, né, é a justiça. Gente, é muito injusto para o funcionário que faz tudo certo ver que a empresa não está punindo o funcionário que faz errado. Qual é a vantagem de fazer certo nessa empresa, então? Então, é muito importante a gente fazer a punição não só pelo aquele fato, né, daquele funcionário e organizar a vida dele, mas pelos outros que estão fazendo certo e não estão tendo a mesma justiça. Então, pensem sempre nisso, no exemplo, pensem no outro, como é que os outros vão se sentir. Então, vamos agora para o quarto erro, mesmice. Por que mesmice? Gente, vamos usar a criatividade. A CLT dá um monte de oportunidade pra gente e eu vejo as empresas fazendo sempre igual. Vou dar um exemplo. Uma empresa tem em um mês ali um trabalho diferenciado e ela vai precisar fazer horas extras. O que acontece? Conta aí pra mim, o que vocês fariam? A maioria das empresas fazem o quê? Horas extras.
né? Começa a pagar mais para os funcionários, eles trabalham mais e assim está resolvido o problema. Mas, gente, uma hora extra, ela custa 1,5. No mínimo, tem convenção que chega a 1,8, né? Por cento, quero dizer, né? Você vai pagar a hora mais 50% ou a hora mais 80%, dependendo da atividade que for. Será que isso vale a pena financeiramente para a empresa? Porque a CLT dá, por exemplo, a possibilidade de contratação de intermitente para trabalhar só nas horas em que realmente for necessário excesso de trabalho. A CLT também nos dá a possibilidade de um contrato por prazo determinado, onde cada 2 funcionários trabalhando em regime de hora extra 2 horas por dia, por exemplo, você conseguiria pagar 6 horas inteiras de um outro funcionário. Se você tivesse 3 funcionários fazendo horas extras 2 horas por dia, você conseguiria pagar um funcionário com a jornada integral e ainda sobraria horas. Então, assim, planejar e pensar em quais opções a gente pode encaixar aquela necessidade da empresa para a gente poder trabalhar com mais segurança e mais barato. Porque, por exemplo, nesse caso, os funcionários vão trabalhar com excesso de horas extras, vão ficar mais cansados, a possibilidade de acidente é muito maior, a responsabilidade da empresa ela passa a ser muito maior, né? A gente fala de responsabilidade objetiva, porque existe ali um excesso de trabalho, né? Então, um cansaço excessivo pode gerar acidentes, inclusive mais graves, desnecessariamente. A gente também tem, eu vejo assim também várias empresas tipo assim se negando a usar banco de horas. Gente, banco de horas é uma modernidade para ser aplicada. Por quê? Você coloca as horas no banco e aquele funcionário vai poder gozar das horas em um outro momento em que a empresa escolher. A empresa determina quando é que o funcionário vai usar banco. Então é quando você estiver mais tranquilo, a empresa estiver mais tranquila. E se isso não for possível, se não acontecer da empresa ficar mais tranquila, ela vai pagar as horas daqui a 6 meses, no mínimo, né? Se é banco de 6, se for banco de 1 ano, daqui a 1 ano. Então, por que não usar a ferramenta, né? Por que não aproveitar das oportunidades que a CLT te dá? Então, saiam da mesmice e vão pensar de uma maneira mais criativa com as opções que a CLT nos dá. Quinto, esse daí, eu coloquei o nome dele partindo do ditado que o meu marido sempre fala. Ele disse que o vô dele sempre falava esse ditado. Quem não tem boa cabeça tem boas pernas. Então, assim, se você faz errado, você vai ter que pagar essa conta depois. Vamos à história. O funcionário entrou com uma ação, o valor é R$200 mil. Ele trabalhou 5 anos na empresa, o salário dele era R$2.500 por mês. Ele pede acúmulo de função, insalubridade e horas extras. A realidade, ele realmente trabalhava num ambiente insalubre e ele realmente acumulava função. O que vocês acham que aconteceu? A empresa perdeu ou ganhou? Conta aí pra mim, a opinião de vocês, põe no chat. Obviamente que perdeu, né? E ganhar essa ação seria fácil ou não? Se a gente tivesse usado o direito de uma maneira inteligente. Sim, com toda certeza. Por quê? Vamos lá. Nessa atividade, o valor do piso da categoria era R$1.000. O valor do sindicato lá na convenção, bonitinho, R$1.500. Desculpa. R$1.500. A insalubridade era 20% do valor do salário. Então, vamos falar em R$300. E o acúmulo de função, né? O tribunal entende que é entre 10%, mas vamos falar que a gente colocasse 20%. Seriam mais R$300. Estamos falando de 1.500 e mais 600, R$2.100. Então, a gente estaria falando de R$2.100 que a construção do salário dele deveria ter sido feita lá atrás. Porque a gente já sabia que ele ia acumular função e a gente já sabia que ele trabalhava no local insalubre. Então, meu pai, meu Deus, por que dar um salário de R$2.500 e não dar as verbas que ele realmente deveria receber? Então, tudo é uma questão de planejamento. Essa pessoa vai trabalhar em alguma situação diferente, então já vamos pagar antes. Nesse caso, ainda sobrou aí dos R$2.500 que ele recebia de salário, R$400, que eventualmente, se a empresa achou que ele ia fazer horas extras, estaria ali já o dinheiro para poder pagar no mês que ele fizesse, pagar as horas extras. Então, é muito importante que a empresa faça um planejamento remuneratório, para que ela realmente não tenha surpresas numa ação futura. E vocês viram aqui no meu exemplo que é super possível pagar o mesmo valor sem ter nenhum risco trabalhista. Então, para fechar, vamos fazer um resumo dos 5 pilares que nós conversamos. Então, o primeiro é o corda bamba, que é aquela situação em que a gente precisa alimentar o RH
de conhecimento, de regras claras, treinamento e modelos. O segundo pilar é o regimento interno. A empresa precisa ter um regimento personalizado, com as regras claras, para ela se nortear e para os funcionários também poderem se nortear. O item número 3 é aquele que a gente falou da educação dos filhos, né? Então, que a gente precisa fazer com os nossos funcionários a mesma coisa que a gente faz com nossos filhos. Dizer o que tem que fazer e qual a consequência se ele não fizer. Se você não fizer isso, vai ficar de castigo para os nossos filhos, né? Então, se não fizer alguma coisa, vai receber uma advertência, uma suspensão, vai justa causa, vai perder direito a férias, vai perder direito de TSR, etc e tal. O quarto é a mesmice, aquela coisa da gente não olhar para as possibilidades que a CLT traz para resolver aqueles problemas que nós estamos no momento. Utilizar sempre os mesmos recursos que acabam sendo sempre mais caros. E o quinto é quem não tem boa cabeça tem boas pernas, tem que ter boas pernas, que é aquela situação em que a empresa precisa olhar para a função que o funcionário vai fazer, planejar as remunerações de uma maneira que exista realmente o pagamento de todas as verbas que ele teria direito antes dele entrar com a ação, né? Porque aí depois o problema já está instalado. Agora, eu estou explicando tudo isso para vocês, não é para vocês pegarem essas informações, guardarem dentro da mochila e não aplicarem efetivamente, para vocês usarem o direito de uma maneira preventiva. Recentemente eu defendi uma empresa em que ela estava respondendo uma ação civil pública, correndo o risco de ter que pagar 5 milhões de reais. E, obviamente, 5 milhões de reais quebra a grande maioria das empresas brasileiras, né? Então, se atentar, de fato, para olhar para a prevenção. Lembra que eu falei que os advogados não se interessam muito pela parte preventiva, mas eu me interesso muito, e é por isso que eu vou abrir uma turma de mentoria online para RHs. O objetivo é que a gente treine o seu RH, para que a gente faça junto com ele o regimento interno da sua empresa, para que a gente possa oferecer para ele meios, conhecimento efetivamente, para que ele possa tomar decisões mais assertivas dentro da sua empresa. Para quem é RH e está aqui, essa mensagem também é muito para você, né? Para que você possa se aprimorar enquanto profissional, para que você possa ter segurança para decidir as coisas dentro da sua empresa, para que você possa levar soluções bem desenhadas para os seus superiores e assim, obviamente, ter um reconhecimento, até financeiro mesmo, né, pelo seu trabalho. É super possível seguir o método, né? Então eu tenho passo a passo de como fazer, e vocês viram aí pelos depoimentos das minhas clientes que realmente dá certo, e a prevenção é a medida mais inteligente que qualquer empresário pode tomar. Essa mentoria é exatamente para tirar do empresário toda aquela sobrecarga, né, de ter que decidir pequenas coisas durante o seu dia a dia, para que ele possa realmente focar naquilo que interessa, nas estratégias da empresa, nas vendas, e que o RH tenha ferramentas juridicamente corretas, né, com segurança, para poder resolver todos aqueles problemas do dia a dia. Uma coisa é a realidade, a CLT não vai mudar. A gente tem que realmente se amoldar da melhor maneira e aproveitar todas aquelas coisas que ela nos oferece. E uma coisa que eu também queria dizer para vocês é que, assim, o regimento interno, por exemplo, a gente vai fazer uma oficina de regimento interno. Vai ser ao vivo, vai ser online e em grupo, é muito mais rico, né? Porque várias pessoas trazem ideias diferentes que você vai poder adicionar no seu regimento interno. Depois da gente fazer o regimento interno, a gente vai ensinar para o seu RH como que ele vai transpassar isso para os seus funcionários, né? Então não adianta chamar todo mundo um dia e passar o regimento interno, né? Só isso não vai introjetar realmente na cultura do seu funcionário. Então a gente vai passar toda essa metodologia mesmo, né? Que a gente consiga fazer a nova cultura mesmo da sua empresa. Eu trouxe para essa mentoria também a queridinha dos meus clientes, que é a oficina de advertência, suspensão e justa causa. Então quando eu dou esse treinamento, os RHs amam. É muito importante a gente falar sobre a aplicação de cada uma delas, porque elas têm tempo para poder ter validade. E é muito importante a diferença de cada tipo de serviço, né? Como eu falei lá na frente. Então, nós vamos construir juntos também as situações de advertência, suspensão e justa causa dentro da sua empresa. E, gente, olha, uma coisa eu garanto. Quando a gente aplicar efetivamente, né, as consequências, vocês vão ver que quase não vai precisar mais
porque é tão rápido que os funcionários, eles se adaptam, né? Eles veem que a empresa realmente está aplicando um novo modelo, está com uma nova profissionalização, que eles acabam nem fazendo mais as coisas que precisam de punição. E é legal também que os funcionários passam a denunciar, sabe? Se eles veem alguma coisa errada. Também é muito interessante que eu vejo depois que a gente aplica, né, todos os regramentos, os funcionários passam a fazer as denúncias. Pois bem, além disso, a gente vai ter um grupo para os RHs, onde eles vão poder ali dentro da comunidade tirar dúvidas entre eles e perguntar coisas do segmento. Nós vamos enviar também conteúdos gravados de dúvidas que a gente acaba esclarecendo, ou no Insta ou no escritório. Então vocês vão ter essas dúvidas enviadas para vocês pelo WhatsApp. Eu ainda vou liberar uns bônus extras. Um deles é o acesso ao site do Vida Trabalhista por 6 meses. Lá nós temos várias perguntas e respostas de dúvidas que clientes já tiveram e eu coloquei lá. Hoje em dia o site está fechado só para alunos. Esse acesso, se você fosse pagar, giraria mais ou menos em torno de R$500. O segundo bônus que eu vou dar é um pack dos documentos admissionais, contratos e também em termos de confidencialidade e outros documentos que você precisa ter na admissão. 3, eu já falei lá em cima, né, que é o manual da advertência, suspensão e justa causa, que também vai escrito. Gente, sério, com esses documentos em mãos, o RH já vai ter tipo assim, parte do seu trabalho já organizado. Gente, com tudo isso, boa parte dos problemas do RH já estão resolvidos, tá? Tudo procedimentado, organizado. Além disso, não vai ter que ligar para o contador, para o advogado, encomendar documento. E esses documentos, se eu fosse fazer, né, para um cliente, custaria em torno de, R$5.000. Então, é realmente um bônus que vale a pena. E eu tô dando esse bônus porque sem ele não tem um serviço completo. Então, a gente entendeu por bem o que a gente quer que a nossa primeira turma tenha realmente um desempenho excelente e saiam assim exímios RHs. O terceiro bônus é sobre banco de horas. Esse é um assunto super importante que tem um valor agregado pela economicidade muito grande e eu vejo poucas empresas usando adequadamente. Às vezes usa, mas de forma inadequada. Então, a gente vai dar todo o procedimento da utilização do banco de horas e o acordo de banco de horas para ser feito entre empresa e empregado. E lembrando que as oficinas, elas vão ser ao vivo, então o regimento interno, suspensão, advertência e justa causa vão acontecer online e ao vivo comigo. Gente, a gente está falando aqui de trabalho preventivo que vai economizar milhões de reais. Porque se você contrata bem, você acaba economizando em verbas que a pessoa poderia vir a pedir. E se você tem um procedimento certo, você não corre o risco de ter que pagar uma ação que gira hoje em dia de 5 mil a 1 milhão, né? Porque bem ou mal os direitos trabalhistas são onerosos, os impostos ainda muito mais, sem contar que tem juros e correção, então tudo se multiplica. Então fazer o preventivo, cuidar da casa antes do problema, realmente vai fazer com que você economize muito dinheiro. Até porque só para fazer uma defesa trabalhista num processo de valor muito montuoso, já é caro, né? Porque a responsabilidade do profissional que vai defender é muito grande, de eventualmente perder um prazo, ter uma atuação que não seja aquela que o cliente mais goste. Só esse compromisso, só esse serviço já é um serviço oneroso, né? Estamos falando aí um serviço que vai girar entre 10 e 100 mil reais, dependendo do profissional. Então, por isso é importante a gente focar realmente em treinar o RH para você não ter problema. Estava conversando com uma cliente até hoje, foi muito interessante. Ela registrou uma funcionária, conforme a gerente dela tinha orientado, que é uma pessoa já experiente no mercado e tal. E aí ela foi me explicando o que a pessoa fazia, eu falei, nossa, mas tá errado. E essa pessoa teria direito a receber isso. E ela pegou e falou, nossa, mas eu tinha certeza que eu estava fazendo tudo certo. E é isso que acontece mesmo sempre. O empregador acha que está fazendo correto, também deixou na mão do RH ali, porque sabe que ele conhece mais de direito do trabalho. E aí vem a surpresa, a pessoa entra com uma ação e aí só lá na frente você vai saber que está errado. Então, quanto isso vale, né? Então, é sobre isso, é sobre esse trabalho de não ter problemas, economizar problemas. Basicamente, tudo que eu estou entregando aqui para vocês vale mais de 20 mil reais, todos os documentos, né, que a gente faz e cobra. Aqui a gente está entregando para vocês, porque são um grupo, então tenho certeza que vale muito a pena. Estou enviando aqui o link de compra do curso. Se você é empresário, já avisa lá para o seu RH que os problemas vão acabar. Se você é RH, já liga para o seu chefe falando para ele que você vai ser a solução dos problemas dele. Vamos lá. Vocês têm 3 opções. A gente chama de o ignorante.
ignorar todos os seus problemas, deixar tudo como tá, né? Ter funcionários que não seguem as regras, não ter regras claras, ter processo trabalhista, ter problemas com o seu RH que toda hora tá te incomodando, funcionários sem compromisso, processos trabalhistas aparecendo toda hora, funcionários ameaçando de processar, RH e gestão uma bagunça e vocês vão continuar perdidos. A escolha número 2, aceitar que é uma boa oportunidade, mas mesmo assim vai tentar fazer sozinho. E até acho que dá certo. Só de você aplicar as coisas que eu falei aqui hoje, vai conseguir ter uma melhora significativa na sua empresa. E com os problemas trabalhistas vão diminuir. Mas é aquela situação, você vai estar sozinho, as dúvidas vão surgir, e aí vai ter que pagar caro por uma consultoria própria, né? Porque aqui a gente está fazendo um valor legal, porque a gente está em grupo. Ou a escolha 3, entrar para a mentoria CLT estratégica, ter uma equipe de RH super treinada, ter uma série de documentos já prontos, saber o que fazer, o que não fazer, saber como usar a CLT a seu favor, ter um leque de opções e poder realmente cuidar de outras coisas. Você que é empresário e você que é RH, poder dar a solução de uma maneira muito simples e fácil. De quebra, vocês vão levar mais de R$3.000 de bônus, muito mais de 3 mil, porque só o banco de horas já custaria mais que isso. E ainda, os primeiros a se inscreverem, quem se inscrever ainda hoje vai ganhar 50% de desconto. Eu fiz tudo que eu podia fazer, a escolha é sua. Gente, o que a gente vai entregar aqui é consultoria que eu faço assim em 6 meses. É uma consultoria bem detalhada. Você que é empresário, você que é RH, vai ter assim todo o material, desde a admissão até uma punição por justa causa. Então você vai ter vários procedimentos, ter acesso ao dúvida, que lá tem milhões de dúvidas que as pessoas já tiveram, e você vai poder ir lá direto na resposta, né? Uma resposta segura, feita por advogado. Então realmente, eu acho que é uma coisa que é muito legal, que vai realmente agregar na vida de vocês. Você que é RH deve estar pensando assim, eu vou adquirir essa mentoria, mas quem vai se beneficiar é a empresa onde eu trabalho. Realmente, a empresa vai se beneficiar e muito desse novo profissional que você vai se tornar. Mas, para sua formação profissional e também para sua segurança do dia a dia, de resolver, de ter o conhecimento dentro de si, né, para poder resolver, isso é algo que não tem preço. Além disso, aqui tem milhões de empresários. Se a sua empresa não te valorizar, com certeza tem gente que vai te valorizar, porque olha quantos empresários estão aqui procurando um RH que realmente funciona, um RH que tem conhecimento e que tira toda essa carga de cima do empresário. Então você é a pessoa que vai levar paz para o seu empregador. Acho que realmente vale a pena. E fora que são encontros gostosos, tem a nossa comunidade, onde você vai poder trocar ideias com outros RHs, tem também esse acesso ao dúvida que vai ficar disponível, mas você pode ter ainda uma pontinha de dúvida, pensando, se essa mentoria não corresponder às suas expectativas, se isso for tudo enganação, se não resolver problema trabalhista nenhum, e daí, o que eu vou fazer? Eu estou tão segura que isso vai realmente funcionar para vocês, que a mentoria vai transformar, como já transformou várias empresas, que coloquei uma proposta que as pessoas nem acreditaram, que é, em 90 dias, se você aplicar tudo que eu ensinei e não tiver resultado, a gente vai fazer uma reunião com você, verificar como é que foi a sua aplicação, e se realmente não tiver funcionado, a gente devolve o seu dinheiro integral. E o melhor eu deixei pro final. As 3 primeiras pessoas que fecharem hoje, tá valendo hoje, tá, gente? Vão ganhar uma mentoria particular comigo. Então, além dos encontros que nós vamos ter em grupo, eu vou atender de forma particular essas 3 primeiras pessoas. Entender quais são os seus problemas, como a gente pode resolver, a gente trocar ideias juntos, que vai ser muito legal. No mais, eu queria agradecer imensamente, dizer que é um grande sonho estar realizando esse treinamento, que é tipo de âmbito nacional. Tenho certeza que vai ser muito prazeroso. Para mim é um grande prazer ensinar o direito do trabalho de uma maneira simples. Eu vejo quanto isso realmente evolui as empresas, evolui os profissionais. Então é um trabalho muito feliz. Então tem tudo a ver com aquilo que eu imagino do direito. Então todo mundo pode aprender de uma maneira fácil, de uma maneira rápida. A gente usa modelos em todos os nossos clientes, então eu vou usá-los com vocês. Vocês vão ver que vai ser muito legal. Gratidão extraordinária por estarem aqui. Obrigada pelo tempo, pela paciência, por tudo. Desculpa qualquer coisa. Muita empolgação. É isso.